Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da noite, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido. Agradecemos também a Jesus essa oportunidade de estudarmos seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, nos explicado como caminhar seguros pelos caminhos do mundo. Pedimos aos nossos irmãos maiores, nossos benfeitores espirituais, que aumente a nossa visão espiritual, nos dê a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendê-la a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, os estudos da noite se referem ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os nossos estudos se referem aos ensinamentos de Jesus, que tem o subtítulo de Não vades ter com os gentios. São dos registros de São Mateus em que Jesus nos fala, em que tem o seguinte registro. Jesus enviou seus apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fores, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versos 5 a 7. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 619 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E eles responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Kardec, comentando essa resposta, ele nos fala: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência
Sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Dona Luzia e João Flávio. Estamos passando a palavra a Dona Luzia. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja no coração de todos nós. E sabemos que né? Que já está conosco. Desde quando nos iniciamos aqui os nossos estudos, nós estamos sendo envolvidos, né? Pelas bênçãos de Deus, do nosso Mestre Jesus e dos irmãos trabalhadores desta casa. Então nós pedimos a eles que nos envolva de discernimento, de sabedoria, de compreensão, para que a gente possa extrair das lições desta noite aquilo que vai nos ajudar na nossa jornada evolutiva. De acordo com o que nós pesquisamos e estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos estudando o capítulo 24. A terça-feira passada também estudamos, então esse mês nós vamos dar continuidade. E o título que Kardec colocou nesse capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós aprendemos aqui na primeira palestra que a luz da candeia é a luz da verdade do Cristo que chega até nós. Então, Jesus pede para que não seja colocado debaixo do alqueire. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que nem tudo poderá ser revelado naquele tempo. Por quê? Porque ainda não havia compreensão exata do que fosse trazido por ele, se ele falasse além daquilo que eles poderiam compreender. E isso é uma fala de Jesus na última ceia, quando eles falam com os discípulos a seguinte, com os apóstolos: eu irei ao meu Pai. Se guardares os meus mandamentos, eu pedirei a Ele para que envie um novo Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei, e que também dará novas coisas para que vocês possam compreender. Porque agora, neste momento, vocês não entenderiam. Significando isso que até o aprendizado, o conhecimento espiritual que recebemos, conhecimentos intelectuais, tudo aquilo que nos vem como uma aprendizagem precisa ser dado, como dizemos, a conta-gotas. Por isso mesmo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envia a sua revelação divina em 3 etapas. Recebemos ali a mensagem, a primeira revelação com Moisés, onde Moisés recebe a tábua da lei e nos traz a lei de justiça. Passados séculos, vem Jesus, porque ali, naquele tempo, já dava para que os espíritos, como nos diz Kardec aqui, no comentário da lição do Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz assim, olha, a justiça das diversas encarnações do homem
é uma consequência deste princípio, pois em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o mal. Então, através das existências, das diversas existências, desde Moisés, das reencarnações, até a vinda de Jesus, houve muita modificação. Muitos conseguiram desenvolver ali a inteligência, conseguiram desenvolver através da lei de justiça, agindo dentro dela, a desenvolver a sua parte espiritual. E aí, quando Jesus promete enviar o Consolador, passaram vários séculos, milênios mesmo. E aí nos chega o quê? O Consolador prometido. No momento em que cada um de nós já estava, por meio das reencarnações sucessivas, já tínhamos conhecimento e mais maturidade para compreender. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai compreender as leis divinas. Ele vai ter entendimento das leis divinas. E é por isso que Jesus, aqui no capítulo, no item 8, ele diz assim, nos apontamentos de Mateus nos diz assim, capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, e diante, em busca das ovelhas perdidas ou transviadas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E quando lemos essa passagem de Mateus, nós nos lembramos também de uma outra passagem, também de Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 1 a 9, quando Jesus nos conta a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, onde os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade naquela terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses crescendo as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E por que nós nos reportamos ao semeador? Porque quando Jesus pede aos apóstolos para que fossem primeiro à casa de Israel, e não aos pagãos, e nem à cidade dos samaritanos, Jesus dizia ali para nós sobre a terra já arroteada, a terra adubada, preparada. Por que a casa de Israel tinha uma terra já preparada? Porque eles vinham de um povo que tinha como crença no Deus único. Eles tinham fé no Deus único. Os gentios eram aqueles considerados pagãos, aqueles que tinham vários deuses. A terra do coração dos gentios ainda não estava preparada. Ainda estava arenosa, cheia de terra. Poderia até cair, sim, alguma semente naqueles corações, mas não brotariam. Elas não iam dar frutos. A única terra capaz de dar frutos era aquela que pertencia a Israel.
E a casa do samaritano, a cidade dos samaritanos? Os samaritanos também faziam parte dos hebreus, eram tribos que vieram buscar a terra prometida por Jesus. Mas desde a cisão, desde a partilha, né, das terras para as tribos, criou-se ali entre eles um problema muito sério. Houve ali os samaritanos eram considerados, naquela época, pessoas hereges, porque houve uma dissidência, uma separação. Apesar da crença deles ter se originado da mesma forma, vindo da mesma origem, dos 10 mandamentos, dos ensinamentos de Moisés, os samaritanos se apegaram somente ao livro, aos Pentateuco, aos livros de Moisés, fazendo com que houvesse ali uma mudança de opiniões, uma distorção entre o pensamento. Então, eles consideravam-se inimigos. Por isso é que Jesus, então, naquele momento, pede que eles fossem à casa de Israel, que eles fossem em busca daqueles que poderiam receber a semente, que traziam o coração já preparado para aquela semente que seria jogada, porque a semente nada mais é do que a verdade, do que a palavra do Cristo, aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, por que Jesus fez isso? Será que os pagãos não teriam direito? Será que os samaritanos também não teriam direito do reino dos céus? De forma alguma. Jesus veio nos ensinar o quê? A imortalidade da alma. Veio nos ensinar sobre a pluralidade das existências. Tentou falar com isso. Para nós, mesmo lá 2000 anos atrás, ele falou com Nicodemos sobre a reencarnação e não foi entendido. Então ele falava agora nesse instante para aqueles que poderiam fazer a semente florescer uma grande árvore e ser levada a todos os lugares. Porque aqueles que traziam o coração ainda envolvido pelos espinheiros dos enganos, espinheiro da materialidade, como até hoje nós vemos e participamos aí, os espinheiros das crenças, às vezes, que ainda não têm um entendimento maior, Jesus nos mostra que só o tempo, só essa misericórdia divina, através da pluralidade das existências, é que vai fazer com essas terras sejam aptas a receberem a sua palavra. E nós, então, vamos hoje buscar aqui, nesse livro, na Bênção de Paz, tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que está no capítulo 48, mas eu vou ler só o início, só a passagem bíblica em que Emmanuel aproveitou para trabalhar sobre ela, porque eu tenho uma outra lição para trabalhar e o nosso tempo não vai dar. Nessa lição, Emmanuel pega uma carta de Paulo ao Coríntios, na primeira carta, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele vai falar conosco assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. O que Paulo está falando aqui? Também na maturidade de cada um, na maturidade espiritual, na capacidade de percepção que nós temos que trazer, na capacidade de compreensão e de entendimento, porque se não compreendermos, nós não vamos aceitar. Para que eu aceite alguma coisa, eu preciso compreender. E se a minha terra, do intelecto
e do coração ainda não está preparada para essas lições, eu não vou compreendê-la. E é por isso que nós devemos ter muito respeito por todas as escolas religiosas, por todas as criaturas que ensinam o bem. Por quê? Porque cada um está na série, no ano escolar que necessita. Quando uma criança entra num grupo escolar ou numa escola primária, ele não é levado, dependendo da sua idade, para uma terceira, quarta série, quinta série, oitava, não. Ali é feito um teste para ver o quê? A capacitação dele, a aptidão dele em termos de conhecimentos, de entendimento e de compreensão. Então ele é colocado ali na série que lhe cabe. A mesma coisa somos nós. O que são os orbes? Na casa do meu pai há muita morada. Podemos dizer, plagiando Jesus, na casa do meu pai há muitas escolas. Cada orbe, cada mundo que a gente olha à noite, aquelas coisas, maravilhas no universo, e que a gente enxerga e não enxergamos, são escolas divinas para a nossa alma. Todos nós vamos seguir a lei do progresso. Ninguém está cavaleiro da lei do progresso. Ninguém está à parte da lei do progresso. Todos nós vamos progredir, mas todos nós precisamos de tempo. E Emmanuel vai nos dizer, para nós espíritas principalmente, que muito recebemos, porque já temos condições de entender. Ele vai dizer para nós uma coisa muito importante. Ele vai nos alertar com relação como fazemos para encontrar mais rapidamente a nossa capacidade de entendimento. Então ele diz assim, olha, a instrução, capítulo 4, no livro Pensamento e Vida. É um livro que a gente olha assim, pequenininho, né, fininho, a gente fala, nossa, mas é um livro grandioso. O que tem aqui é algo que a gente não pode imaginar. Então ele diz assim, olha, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e purifica, aformoseia por dentro, que é o que Jesus nos diz no Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, ou seja, daqueles que já estão em condições de nos ensinar, dos espíritos superiores e daquele que é o maior de todos, que é a luz do mundo, que é o nosso mestre, modelo e guia, Jesus. E aí ele diz assim, que vai comunicando a todos os reflexos da própria grandeza, impelindo a pessoa sempre para o alto. Por quê? Porque nós vamos adquirindo mais instrução, mais conhecimento, mais desenvolvimento intelectual e moral. E aí ele diz, através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, do conhecimento, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e o amor, a inteligência e a bondade. É por isso que Kardec fala conosco no capítulo 1 sobre a aliança que deve haver
entre religião e ciência. Aqueles que se envolvem com a ciência são aqueles homens de bem que buscam, através do conhecimento científico, a resposta para as leis materiais. Aqueles que se envolvem com a religião são homens de bens que desenvolvem-se através das leis morais. Leis que complementam o quê? A abrangência das leis divinas. Porque quando nós chegamos numa casa como essa, ou num templo qualquer, nós vamos buscar o quê? A lei moral. Então, para nós, lei divina é só lei moral. Não. Porque tanto a ciência como a religião, ou leis morais, vieram de uma só origem. Qual? Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, todas as leis que agem sobre a matéria são divinas. As leis morais agem sobre o espírito, sobre a nossa alma, sobre a evolução do homem como ser eterno que ele é. Então, Emmanuel diz, daí o imperativo da inteligência e a bondade, ou seja, a inteligência e o amor, a caridade, a sabedoria, desculpe, me fugiu aqui agora, as virtudes que nós aprendemos com as leis morais andarem juntas. Então ele diz assim, olha, a bondade, a virtude da bondade que ignora, ou seja, que não tem conhecimento, que não entende, que não compreende, ela é como um poço amigo em plena sombra do deserto, a dessedentar o viajor, mas não lhes ensina o caminho, porque ela não sabe. Então a bondade não pode ser destituída da sabedoria, do conhecimento. Ao contrário, a inteligência que não ama, ela pode ser comparada a um valioso poste com uma placa avisando a direção, deixando-o, porém, sucumbir ao tormento da sede. Então tá eu lá no deserto, precisando sair do deserto. A bondade vai me oferecer o quê? O poço lindo de água para dessedentar a minha sede, o carinho, a amizade das sombras. Mas se eu não tiver uma placa, eu não saio de lá. É o conhecimento que nos leva a isso. Através do conhecimento, através da sabedoria, nós vamos adquirir condições para ensinar, para mostrar o caminho. O que não pode, então, a ciência não pode ser destituída, separada da religião e nem a religião da ciência. As duas têm que caminharem junto. Então, é o que Emmanuel está falando conosco. Todos temos necessidade de instrução, de buscar o desenvolvimento do nosso intelecto, mas temos também a necessidade do amor. Porque uma inteligência muito desenvolvida, se não trazer um amor com ela, o que vai acontecer? Ela vai ser usada para o mal. Então ele diz, retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho o espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminhos de novos horizontes na vida.
Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos palatinos da luz. Então, a lição da noite está nos falando sobre maturidade espiritual. E para que adquiramos essa maturidade, o que nós necessitamos? Instruir-nos e desenvolver os nossos sentimentos, purificar os nossos sentimentos por meio da doutrina do Cristo, que é a lição moral que veio nos trazer. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe sempre. Meus irmãos, o tema da noite, que é tirado do Evangelho de Mateus, ele nos mostra um treinamento de Jesus a seus discípulos. Ora, os discípulos de Jesus eram homens do povo. Alguns deles nem sabiam ler e escrever. É claro que eles já estavam preparados para a tarefa que eles iriam desempenhar. Mas eles não eram sumidades, não eram. Então estavam começando, né? A mediunidade tinha sido lançada sobre eles. A mediunidade é chamada como línguas de fogo, né? Que haviam caído sobre eles, aumentando aí a capacidade deles. Por exemplo, alguns iriam falar mediunizados em línguas estrangeiras para poder pregar para um estrangeiro, né? Iriam ter dons de fazer curas. Bom, iriam falar bem, ter aí a sua capacidade aumentada. Então, Jesus, nesse treinamento, disse o seguinte, diz aqui o Mateus a respeito desse treinamento. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções, ou seja, o treinamento seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Então Jesus já começou a treinar. Vocês estão... Ele não falou isso, mas falou assim: bom, como vocês ainda são novatos, né? Não têm grande capacidade de convencer as pessoas, então não vão para lugar difícil, vocês ainda não têm condições. Então não procureis os gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus, porque se fosse procurar o gentio, ia ter muito bate-boca, né? Ia exigir muita capacidade dos discípulos. Então Jesus disse: você começa entre os judeus, que os judeus já estão mais preparados, são mais mansos, então eles vão aceitar melhor aquilo que vocês vão falar com ele. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, vão procurar os judeus, os próprios judeus, porque os judeus, eles foram retirados do Egito por Moisés. Moisés deu muitas instruções para eles, ficou 40 anos atravessando um deserto. Esses 40 anos, para atravessar o deserto, Moisés podia ter gasto ali em caminhada alguns meses,
Mas ele andou 40 anos para quê? Para esperar morrer uma geração, nascer uma nova geração com a ideia de um Deus único, porque os judeus que viveram muitos anos lá no Egito, eles tinham noções de mais deuses, porque os egípcios tinham Deus céu, Deus sol, Deus lua, e eles então assimilaram isso. Então Moisés teve de mostrar, olha, o Deus é um Deus espiritual, ele não é material, e é um Deus único, não tem dois deuses. Bom, então isso demorou lá no deserto. Além do mais, Moisés teve de fazer uma lei civil para fazer com que o povo vivesse lá no deserto em harmonia, porque o povo eram 615 mil pessoas, se não me engano, e eles eram brigões, queriam brigar de tudo quanto é jeito, bater, e então Moisés teve de controlar. Então o trabalho de Moisés foi um trabalho hercúleo. Então, depois de passarem 40 anos no deserto, morrer muita gente, nascer outros, assimilar os ensinamentos de Moisés, o judeu estava mais preparado. Então os apóstolos teriam de começar a sua pregação entre os próprios judeus. Não poderiam ir lá para fazer sua pregação a respeito de Jesus com estrangeiros, né? Bom, ele continua aqui no livro. Em muitas circunstâncias prova Jesus que suas vistas não circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Sim, é claro, Jesus, como governador espiritual do planeta, não podia vir só para o judeu. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os gentios, ou seja, com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso, é que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperaram o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, ali acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele lhes disse: ide semear em terreno já roteado. Quer dizer, vai plantar num terreno que já está arado, já está preparado. O outro que ainda está em uma terra dura, o terreno não está arado, é muito difícil. Então, vão primeiro semear em terreno arroteado. Saiba que a conversão dos gentios se dará a seu tempo. Vai chegar a época que os gentios também vão se converter. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, que era Roma. Então, quando chegou na época certa, né, apóstolos mais preparados, como por exemplo Paulo de Tarso, Pedro, foram pregar na capital do Império Romano que dominava o mundo todo, que era Roma. Mas foram apóstolos mais preparados, né? Bom, com relação aos samaritanos, né, a Samária era a capital do reino dissidente de Israel, que ela era a capital. Quem morava lá, quer dizer, era uma das 4 divisões da Palestina. E a Samária vivia
em guerra com os reis de Judá. Então, para os judeus ortodoxos, eles eram chamados de heréticos. Quer dizer, a crença religiosa deles era diferente. Eram como se fossem os protestantes da época, né? Bom, os antagonismos das duas nações era causada por divergências religiosas. Os samaritanos evitavam o contato dos judeus e vice-versa. Basta dizer o seguinte, que o dia que Jesus foi contar uma parábola falando bem de uma pessoa, que é aquela parábola do bom samaritano, Jesus usou a palavra de samaritano, quer dizer, ele foi mostrar que quem fez o bem foi um samaritano. Logo, o samaritano, um herege, aquele que era considerado uma pessoa esquisita, de má vida religiosa, né? Então, Jesus deu exatamente o samaritano como exemplo de bondade. Bom, para explicar por que Jesus disse aos apóstolos, não entreis, né, nas cidades dos samaritanos, nós vamos explicar lendo aqui no livro Boa Nova, uma lição chamada Jesus na Samária. Bom, então lendo aqui, explicando, nós vamos ver por que Jesus falou com eles, não vai na casa dos samaritanos, evita, né? Bom, descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samária, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio, já estava no final da tarde, né? Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade é uma propriedade rural, né? E demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. Quer dizer, então saíram para comprar alguma fruta, algum pão, alguma coisa, que já estava no final do dia, depois de ter caminhado o dia inteiro a pé. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Era uma fonte famosa, antiga, feita lá pelo Jacó, né? Envolvida nos revérberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite, que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do seu semblante, a lhe pedir de beber. Então Jesus foi pedir água lá para a mulher. Como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Então vejam aí a divisão, né? A mulher já não estranhou de Jesus estar pedindo água, sendo que ele era judeu e ela era samaritana. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Aí Jesus começou a filosofar, né? Eu poderia te dar uma água viva. Que vem a ser essa água viva? Perguntou a samaritana impressionada. Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a água desse poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Quer dizer, que então ela está perguntando, puxa,
quem nos deu esse poço aqui foi o Jacó, né? Um dos patriarcas aí dos judeus. Aí Jesus falou: mulher, a água viva é aquela que mata toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Quer dizer, ela não iria entender isso de maneira nenhuma. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro daquela vasilha que ela levava para encher d'água, né? Não obstante levares cheios o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para essa não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, esclarecendo o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Jesus, então, captando os pensamentos daquela mulher, ele viu cenas, fatos da vida dela. Eu já li em outro lugar que Jesus reconheceu que ela era uma mulher separada e começou a dar conselhos para ela, né? E aquilo, então, deixou aquela mulher assim, espantada. Falou: como é que esse homem chega aqui e sabe de minha vida? Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha alma e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que eu não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto a Deus, né, ao Todo-Poderoso, neste monte, que era o chamado Monte Gerizim. Então os samaritanos diziam que era em cima daquele monte que eles deveriam adorar a Deus. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos, quer dizer, um samaritano, quer dizer, brigou por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Os judeus não comiam qualquer coisa, como por exemplo carne de porco, que consideravam ela comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Né? O mestre observou-a compadecido e exclamou: tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil. Redil é o lugar onde são colocadas ou protegidas as ovelhas, né?
Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas, que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte daqui, que é o Gerizim, e nem no templo luxuoso de Jerusalém, que era o templo de Salomão, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Daí, alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrar o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, com aquilo que Jesus havia dito, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvir, quer dizer, já estava cheio de samaritano lá em volta para ouvir. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. Então vejam bem, Jesus levou os seus discípulos para ouvir a opinião de um grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. Vamos ver. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidares do sustento. Descansai e comei. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebam um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Jesus se alimentava também de alimentos fluídicos, que ele tirava talvez da natureza, e os discípulos não conheciam aquilo. Qual atalhou o apóstolo com interesse? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Quer dizer, Jesus se alimentava fazendo o bem. Bom, é verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder essa oportunidade de divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos. Quer dizer que então os discípulos estavam achando que Jesus tinha feito ali
alcançado uma vitória grande, né? Dobrado lá os samaritanos, explicado para eles aquilo que os judeus achavam que era verdade. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Tiago e André ouviram silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou. Então Jesus sorriu, né? Quer dizer, sorriu, mostrou e falou: você está enganado. Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície, quer dizer, uma coisa exterior apenas. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todos o seu anseio é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Olha o treinamento. Então Jesus está querendo mostrar para eles que não é lá uma vitória de uma meia dúzia de pessoas aceitar aquilo que eles estavam ensinando. E dirigindo-se o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Coloquemo-nos por alguns instantes, calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Quer dizer, estava cheio de gente. Vamos fazer silêncio e vamos ouvir o que o pessoal está falando da gente aí. Fez-se silêncio entre eles e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Esse nazareno é um explorador da piedade popular. Então lá chamou Jesus de explorador. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. O denário é uma moeda, né? Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho, preguiçoso, e há quem duvide de sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que eu já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco, porque se meteu com pescadores, quando alega ser tão sábio. Por que não se transfere para Jerusalém, ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Então ele fica lá entre os ignorantes, porque entre os ignorantes ele pode passar conversa deles, né? Então essa é a opinião da mulher. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo. Replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente. Esse homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco, quando um procurava em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo. No alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. E agora, para terminar, André
Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre fora aureolado de imenso êxito. Aparentemente, né? Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio da sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, João Batista, né? O último dos profetas, procurou o deserto nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Olha o treinamento de Jesus. Eles não me tratam bem, me chamam de glutão e beberrão, né? É nesse meio que nós vamos ter de trabalhar. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atento aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Bom, repetindo aqui, o trabalho dos discípulos foi um trabalho hercúleo mesmo. Basta dizer que dos discípulos de Jesus, só João não foi assassinado, todos os outros foram. Então, imagina aí as agressões, imagina aí as agressões que eles sofreram, né? O trabalho deles não foi fácil. Bom, num trecho um pouquinho para frente aqui, do tema da noite, Kardec diz o seguinte: essas palavras de Jesus, não válidas a ter com os gentios, são válidas também para os divulgadores do Espiritismo hoje em dia. Muitos de nós, quando nos tornamos espíritas, nos sentimos maravilhados, deslumbrados com a grandeza da doutrina, com o que a nossa doutrina nos descortina e nos ensina. Ela abre as portas para nós do mundo espiritual. E aí compreendemos a vida, o destino, o sofrimento. Sentimos uma vontade de mostrar tudo isso para os amigos, para os parentes. A gente começa a ler uma vida, um conhecimento novo se descortina para nós, e a gente tem vontade de transmitir isso para amigo, para parente. E aí vem a decepção. Nem todos os amigos e parentes já estão maduros, espiritualmente falando, para aceitar e compreender a doutrina espírita. Então foi por isso que Jesus mandou procurar os judeus e não os samaritanos. Então vamos ser também seletivos. Vamos procurar os amigos que já estão preparados para aceitar a doutrina. Vamos procurar aqueles a quem Jesus chama de ovelha perdida da casa de Israel. Isto é, vão procurar aqueles que estão em busca da doutrina, principalmente quem está sofrendo. Os sofredores seriam os primeiros a aceitarem a boa nova, né? E porque o sofrimento faz a pessoa procurar. Quem está com tudo bem na vida não procura a doutrina. Então, os sofredores são terras arroteadas, são terrenos arados, prontos para receber as sementes do Evangelho.
né? E que também são as sementes do Espiritismo. Os bons espíritos nos ensinam que a melhor forma de divulgar a doutrina não é através de bate-boca, de discussões, é através do exemplo, é através do exemplo de uma vida bem vivida, de uma vida reta. Então, nós espíritas temos de ser caridosos, bondosos, temos de perdoar, ajudar, consolar, amparar, sermos bons amigos, porque é dessa forma que nós vamos atrair adeptos para a doutrina. Bom, Espiritismo, nós temos de divulgar o Espiritismo da melhor maneira. Nós trouxemos aqui uma página para exemplificar isso, mas tem uma página chamada A Força do Exemplo, do livro Almas em Desfile. Deixa eu ver se dá para contá-la aqui em um minuto, porque meu tempo já acabou. Ah, bom, dá para contar. Havia um centro espírita, e na porta do centro espírita, lá na cidade de Nilópolis, tinha um grupo de amigos espíritas que tinham saído lá de dentro. Aí passaram 2 estudantes. Ouviram lá assim aquilo que os espíritas estavam falando, né? E um deles falou assim: olha aí, esses espíritas aí só são espíritas de fachada. O que eles fazem é para inglês ver. O bem que eles fazem é para impressionar. Bom, logo depois os rapazes andando na rua encontraram lá um mendigo, pálido, doente, sem paletó, camisa em frangalho, que estava fazendo muito frio, né? Esse mendigo mostra a mão para eles pedindo alguma coisa. Bom, e aí eles falaram que não tinha nada para dar. E aí viram que lá do meio daqueles espíritas que estavam na porta do centro, algum deles saiu do meio deles. Então, os rapazes falaram assim: vamos esconder aqui atrás do próximo, você vai ver que aquilo ali é só espírito de fachada. O mendigo vai pedir alguma coisa, eles não vão dar, né? Então, vamos esconder aqui e ver. Bom, e os 2 ficaram escondidos na esquina, um pouco adiante. E aí veio o pedinte e pede auxílio, né? José, que era um dos discípulos, dos espíritas, chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: felizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolharam-se rindo. Um deles recorda: não lhe disse? Ia dar nada? O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio. Deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentindo a rua deserta, num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir à pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: meu amigo, é só isso que tem hoje, volte aqui mesmo amanhã. E estugou o peito para a frente enquanto necessitado sorria feliz. No outro dia, os estudantes estavam no templo, dentro do templo, ouvindo a pregação. Quer dizer que o exemplo, então, funcionou, né? Então, a forma de atrairmos aí os não espíritas para a doutrina
é através do nosso exemplo. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Jesus, a Deus, aos nossos benfeitores, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao Whindersson que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, Paulo de Tarso, patrono desta casa, os benfeitores espirituais que nos acompanham nesse estudo, agradecendo, Senhor, por mais esse dia de estudo, pela oportunidade da vida, que temos superado, Senhor, os obstáculos, ter chegado até aqui. Agradecemos, ó Pai, pela visita fraterna aos estudos, aos escritos do nosso querido amado irmão Mateus, que nos registra, Senhor, aquilo que pôde vivenciar e aprender. Estudamos aqui, ó Pai, a importância de assimilar o vosso conhecimento, mas sobretudo, Senhor, o que vamos fazer com este conhecimento, significado através da nossa maturidade espiritual. Permita-nos, ó Pai, a boa reflexão. Ampare os nossos corações e as nossas mentes. Permita, ó Pai, em energia fraterna, que todo o nosso pensamento alcance nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Permita, ó Pai, que os nossos parentes, os nossos amigos, e por vezes, ó Pai, aquele que nós chamamos de inimigo, recebam a boa nova no coração de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Com essa prece, nós estamos encerrando a reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.